Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica. Parada Técnica de hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Tá tudo bem com tu aí? Isso, muito bom ter a sua companhia com a gente, viu? Mas assim, eu queria que ela se multiplicasse. Você pode nos ajudar nisso aí, viu? Basta você compartilhar esse link aí que você entrou e está nos vendo aqui agora. Você pode compartilhar com seus amigos, né, com o pessoal da família, com o pessoal do trabalho. Eu costumo dizer que até para a sogra você pode mandar. O Gilmar mandou, deu um problema danado, né? Mas de qualquer forma, você pode participar conosco desta forma. Além disso, pode se inscrever no nosso canal, aí você ajuda a gente a estar no ar aqui, tá bom? Combinado assim? Parada Técnica que hoje traz tudo o que aconteceu nesse fim de semana esportivo dentro da linha do futebol. Boa notícia, né? Minas Brasília foi lá, papou o Avaí Kinderman lá em Florianópolis e conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Série A2 e está caminhando firmezinho aí, ó, rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo imaginava, né? Opa, Torre de Brasília, hein? Vai ter a companhia do Real. O Real ontem lá no Bezerrão, não sei se o Homer foi, daqui a pouco ele vai falar. Rapaz, o time até que segurou um pouco o Palmeiras, mas não teve jeito, né? Perdeu mais uma e está com a situação assim bem nebulosa na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Talvez a gente tenha a substituição. Sai de campo na Série A1 o Real Brasília e entra o Minas Brasília. A gente poderá continuar com um representante no Campeonato Brasileiro da Série A1 feminino, né? Eu gostaria de dois, né? Mas infelizmente... E tivemos o fim de semana com os nossos candangos, né? Sabadão com Ceilândia, pegando Porto Velho. O Gilmar acertou na mosca, esteve lá e vai falar sobre esse jogo. O Homer acompanhou tudo de Capital e Goiânia, não gostou do que viu, nem de um lado nem do outro. Vai comentar esse empate. São os assuntos que a gente tem para você nesta sexta-feira, início de semana, sempre com oferecimento da Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o da sua família, através do 3384. Peraí, agora eu errei o número. Eu vou lembrar. Romy, me ajuda aí, como é que é mesmo, Romy? 3384-7722. Eu sabia, 3384-7722, porque o Romy é cliente assíduo lá, né, Romy? Exatamente. Vai todo dia, né, Romy? Todo dia você vai lá, né, Borges? Foi para explicar por quê. 3384-7722 é o contato da Clínica Odontológica Marília, sempre valorizando o seu sorriso e o da sua família. Mais do que isso, viu? É saúde, tá? Às vezes o cara acha, não, o dentista é diferente do médico, né? Não, é saúde, do mesmo jeito. Que tem de gente que, ó, bate as cachuletas por conta de foco dentário, dá ataque cardíaco, dá um monte de problema. Então, não brinque não, porque é coisa séria, não é só beleza, não é saúde mesmo. Conosco também Nona Caetano, ainda falando de saúde, porque Nona Caetano tem... Olha, a minha boca agora encheu de água mesmo, porque... Tem cada prato maravilhoso, massas caseiras especiais e deliciosas para você. Dá um pulinho lá no Instagram, Nona com 2 N's, tá? .Caetano no Instagram. Também a gente fala sempre com aquela chancela forte do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, sempre apoiando o esporte na capital do Brasil e por isso a gente está aqui trazendo para você. E o futebolinterior.com.br, um dos principais sites da informação esportiva no Brasil. Vou começar de lá para cá, de cá para lá, né? Homer Borges, o seu boa noite, ele vem acompanhado de um destaque. Capital e Goiânia. Muito boa noite, Fábio Santos. Boa noite, Gilmar Rodrigues. Aí pro Gilmar Rodrigues, que não gosta que eu falo da forma que foi, eu assisti Goiânia e Capital. Aliás, deu aqueles... Né, aquela não, isso dificuldade. já é coisa da idade, né, Romer? Mas não expõe a sua idade. O que aconteceu, um jogo muito fraco, mas... Nós vamos falar daqui a pouquinho, então, desse jogo entre Goiânia e Capital. Capital que está jogando como se fosse um time aí da Série A. Que a qualquer momento pode decidir. Tipo assim. Por isso não perdeu, né? Vamos assim dizer. Jogou o último minutinho, colaborado ali com um zagueirão lá do Goiânia. 49 do segundão, hein, Romer? 49. Salvou a lavoura, né? Ao nosso lado, sempre ele, Gilmar Rodrigues, que falou assim, ó... O verdadeiro homem é aquele que tem coragem
de botar uma camisa rosa, parecendo uma pantera, ir pro programa, dar boa noite, tá tudo certo. E esse gato Ceilândia, hein? Voltou pros trilhos, hein? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Homer. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Ceilândia será o primeiro colocado no grupo E5. Isso a gente já diz desde o início. Sim. Aquela derrota que teve apenas uma derrota, teve 2 empates jogando lá na terra de ninguém, lá fora, né? Lá no Mato Grosso. Que em todos os 2 jogos estava na frente, tomou empate no final. Mas aquela tragédia que aconteceu no Abadião contra a Aparecidense não vai acontecer mais. É prova tanto que vai ganhar no próximo sábado lá em Aparecida de Goiânia. Parabéns para o Ceilândia. E uma outra coisa, o ano que vem Brasília vai ter 2 representantes na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, porque o time do Real está perdendo de todo mundo. Mas não vai cair porque o Sport Recife e o 3D são piores ainda. Não vai cair porque esses outros não deixam. Você está garantindo isso. Né? Não vai cair não. 3D e o Sport são piores. Papel aí? Ele passar o número aí Vou da Mega começar a Sena anotar pra mim. esses trem aí. Vai escapar tanto o Real como o Juventude de Caxias. Vai cair, Sport já caiu. O outro que vai cair é o tal do 3D do Amazonas, porque o Real, ruim do jeito que está, tendo debandada. Só por conta do saldo de gol, ele perdeu de pouco do Palmeiras, para sua informação. Se ele fosse goleado, porque os outros clubes levaram uma sacolada do Sim, mas do o 3D Palmeiras. o Sport leva... de 2 e está 3D salvando o time do e Real. Sport estão levando... Se o Real levar 3, eles levam 8. Isso, então. Ontem, então, foi um bom resultado. Perdeu de pouco. Sei não, hein? Mas vamos voltar para a Seara aqui, que é a Série D do Campeonato Brasileiro e o seu grupo A5, como disse muito bem o Gilmar Rodrigues, fim de semana com os nossos candangos em campo. Vou pedir para a galera já botar na tela aí. Já está aí, beleza? Então, o grupo A5 que apresentou os seguintes resultados. Veja você. Vamos acompanhar aqui que da minha tela sumiu. Agora sim voltou. Rapaz, esqueci meu óculos em casa, hein? Eu tô ficando velho, mas de qualquer forma, vamos lá. No sábado, Goiânia empatou com o Capital em 1-1, gol do Capital no apagar das luzes, mesmo porteiro já estava indo embora. Porteiro, como diria o Chapa Quente, né? O gol aos 49 do segundo tempo, o Capital empatou com Goiânia e teve aquela contusão do Pedro Romano. Depois a gente vai comentar aí, se o Gilmar tiver alguma novidade sobre o quadro dele, se já está zerado, porque a pancada foi forte, rapaz. O Ceilândia passou o carro no Porto Velho 3-0, com destaque para o Regino, que ninguém sabe mais qual é a posição dele. Se é volante, se é lateral, se é centroavante, se é ponta. A verdade, todo mundo sabe, é que ele gosta de botar a bola na rede. O cara é bom de bola na rede. Mandou muito bem no sábado no jogo contra o Porto Velho. Luverdense, um resultado que... Aí eu quero ver esses dois no debate. Que os dois não gostam nem do Luverdense, nem da Aparecidense. E a Luverdense queimou a língua do Homer, foi lá, sapecou 3-1 na Aparecidense. E ontem, num jogo tumultuado, Homer e Gilmar têm informações sobre esse jogo. Aí teve um extracampo muito pesado lá em Goianésia, no estádio Valdeir de Oliveira. O Goianésia, depois de estar vencendo por 2-0, cedeu, entre aspas, o empate para o misto, 2-2 o placar final. Com estes resultados, a tábua classificatória, como diriam os antigos, né, Gilmar? Fica assim, ó, ficou assim, o Ceilândia é o primeiro com 17, seguido pela Aparecidense na segunda colocação 16, terceiro misto 16, terceiro Luverdense 16, quarto misto 13, fora do G4, Capital com 12, na quinta posição, sexto Goiânia com 5, sétimo Goianésia também com 5 e o Porto Velho está mais velho do que nunca, é o lanterna absoluto, 4 pontos somados até aqui. Gilmar, vou começar com tu, mas assim, sem você entrar em detalhes no jogo A, B, C ou D. Eu queria que você fizesse um resumão dessa rodada em relação aos resultados, como é que ficou esse elevador do grupo A5? Olha, Fábio, a mudança que teve foi o Ceilândia voltar à liderança, né? O bom foi o Ceilândia voltar ao primeiro lugar. O Capital continua no mesmo lugar na tabela.
né? O Capital continua no mesmo lugar da tabela, portanto, colocando os pingos nos is, o final de semana foi bom. Foi ótimo para o Ceilândia e para o Capital não foi um desastre total, porque o Capital continua sendo punido pela bola. Igual o Romer falou, parece que joga igual o time de Série A, a gente vê que é um time bem superior, mas está sendo punido pela bola. A bola não está entrando, não entrou novamente lá, foi entrar aos 49. Mas esse tipo de punição que os clubes recebem, punição que um time, clube não, o time, que isso é dentro de campo, que o time recebe nos campeonatos, isso não é eterno, isso tem prazo de validade e logo vai acabar isso aí. Perfeito. E aí, Romer, como é que você viu essa rodada aí? Você que anda queimando barbaridade no Luverdense, teve que aguentar ataca lá para cima da Aparecidense. Ceilândia, depois dessa instabilidade, né, teve um sopro, uma ventania extracampo, parece que voltou para os trilhos, né, são 2 vitórias consecutivas contra o Porto Velho, mas que dá a moral ao Ceilândia, né, que volta à primeira colocação, né, Rona? A equipe da Aparecidense até começou bem, começou vencendo o jogo, né? Tomou virada, 3-1? Tomou virada e teve um jogador expulso. Depois que foi expulso aí, tomou o terceiro, né? Então você está querendo defender a Aparecidense? Não, aqui. é que eu não gagueja não, está defendendo ou não dizendo tá? que a Aparecidense joga mais que a Luverdense. O jogo diante do Ceilândia lá vai ser muito complicado, porque o time da Aparecidense é um time muito rápido, é certeiro. Não faz aquela partida, mas espera, joga mais ou menos como o Adelso jogava até um tempo atrás, né? Fechadinho no erro do adversário. Então, é um jogo super complicado. Então, o resultado da Luverdense precisava desse resultado, né? Conseguiu a virada diante da Aparecidense, aí a gente não conseguiu acompanhar com imagens, né? Mas eu vi um pouco do rádio lá, a Luverdense estava até no desespero. Achou um golzinho de empate, aí a coisa começou a bagunçar um pouquinho para o lado da Aparecidense, mais por desorganização da Aparecidense, aí o jogador fica nervoso, foi expulso. Detalhes que acontecem aí numa partida que acabou facilitando um pouquinho essa vitória aí da Luverdense, voltando ali a ficar numa boa colocação. Terceira colocação. Exatamente. Né? E ali bem grudado, né? E a equipe do misto conseguindo bons resultados fora de casa, sempre perdendo, né? Dentro de casa também estava perdendo, sai jogo perdendo, conseguiu, mas sai perdendo e está buscando. Então, aí se eu pegar o Capital, que está lutando aí para essa 4ª vaga, o misto, pelo menos, está marcando gols. E o Capital está na dificuldade e não está jogando o fim do futebol. Não sei se a gente pode... Depois a gente vai aprofundar um pouquinho. Sim, nós vamos entrar em detalhes. Situação. Então, essa situação aí que o nobre amigo aqui colocou, de que ele dá a vida, né? Que vai ser fácil, o Ceilândia vai ser líder. Isso é a nossa torcida. Mas eu acho que ele esquece de olhar a classificação. Mas ele não falou que vai ser fácil, ele só confirmou que para ele o Ceilândia fecha na primeira colocação. Pois é, isso é a minha torcida. Ainda me olhou com a cara dizendo o seguinte, o Ceilândia não ganha Aparecidense sábado que vem. Aí, ó, a cara dele. Não eu falei que não perde. Não, você falou que ganha. ganha. Não perde e vai ganhar lá, vai trazer uma vitória. Que ganha. Aí, rapaz. Essa é a nossa torcida. Eu acho que é um jogo para empate. Agora, eu também vou por aí. É um jogo dificílimo, né? Mas aí nessa daí o Ceilândia tem uma capacidade melhor de... O Adelso sabe fazer um esquema melhor. Por isso, pode... Aí hoje eu vou estar igual mas eu quero botar isso aí mais para frente, um cadinho, que nós já estamos na próxima rodada. Eu quero para fechar, então, aqui, a equipe aí da Luverdense voltou para uma boa colocação. Terceiro. E está tudo ali, ó, 17, 16, 16. Então, está equilibrado. Essa situação aí de que os 2 clubes de Brasília são donos, eu já vou questionar isso durante o programa. Eu só vou aqui lembrar uma questão para o Romer. Lembre. Ele acompanhou um pouco na rádio, emissora de rádio essa lá de Lucas do Rio Verde, né? Agora dizer, não tem imagem. Como é que vai ter imagem? Como é que vai ver imagem no estado lá, que é a terra de ninguém, que lá ainda vive um período analógico ainda? Não é mais digital? Agora eu queria saber de vocês... Não é ainda, né? Não é ainda. Só para a gente fechar esse pacotão, né? Que agora a gente vai esmiuçar, né? Vamos entrar em detalhe. Mas antes de entrar em detalhe, eu queria saber do Romer e do Gilmar, fiquem à vontade,
É porque ontem parece que aconteceu um negócio, não é inusitado, não, um negócio bárbaro, com injúria racial, com agressões. O Goianésia ganhava o jogo, Gilmar. Até 46 do segundo tempo. 2-0, 46 do segundo tempo. O Goianésia ganhava o jogo até 46 do segundo tempo, você entendeu? Sabe como é que terminou o jogo? Terminou 2-2, com porrada, pancadaria, um jogando água na cara do outro, agrediram uma suposta, uma fé de um jogador do Goianésia, ou namorada, ou esposa. Eu não acompanhei, mas Roma e Gilmar acompanharam. Roma até buscou informações da imprensa goiana. Vou começar com tu, Gilmar. O que houve lá? Olha, Fábio, eu estava acompanhando... As versões, né? Eu estava acompanhando o jogo. Aí, quando estava 46 do segundo tempo, eu entrei lá na rádio Veracruz, lá de Goianésia, que é aquele mesmo pessoal que a gente conhece lá, inclusive até no último jogo, eles estavam lá do lado, na cabine do lado. E a informação deles, que quando terminou o jogo, devido a... Agora não citaram quais foram os erros. Uma má arbitragem do árbitro lá de Roraima, se não me engano, Roraima, Rondônia, disse que por uma má atuação do árbitro, a diretoria do Goianésia invadiu o campo e foi confusão. A confusão foi no apito final? No apito final. A diretoria do Goianésia invadiu o campo. Nisso, houve um caso de racismo, injúria racial, que o Homer tem uma nota que depois vai explicar. Que foi contra alguém do misto, por parte da torcida do Goianésia. Mas também outra informação deles, que houve agressão dos jogadores do misto com a mulher, esposa ou namorada de um jogador do Goianésia que fica ali, para baixo das tribunas, na parte de baixo ali onde nós vimos. Até que a gente viu próximo essa moça lá, né, Alambrado. Exatamente. Próximo ao Alambrado. Dizendo que jogadores do misto jogaram garrafas d'água nessa mulher. Quando ocorreu isso, um segurança deu uma gravata na mulher, um mata-leão. Nesse momento, todos os jogadores do Goianésia passaram para ali, para aquele local, tem um portãozinho lá, tiveram acesso. A segurança facilitou, com certeza, porque senão não deixaria. E partiram todo para pegar esse segurança, se vingar. Nisso, todos os seguranças que estavam no estádio lá, que a gente já viu, um efetivo entre 25 e 30 pessoas, nos últimos jogos que nós fomos lá, nós vimos isso, foram fazer um cordão para evitar que os jogadores pegassem a segurança. Não deram conta. Aí foi porrada. Segundo o pessoal da Rádio Veracruz, foi pancadaria generalizada. Nisso entre a segurança e os jogadores do jogadores do Goianésia. Nisso entra a polícia militar. Aí foi bomba de gás lacrimogênio bomba de gás, spray de pimenta, gás lacrimogênio, foi bomba para tudo que é lado, para poder separar essa briga. E nisso, tiveram até que o pessoal da imprensa encerrar os trabalhos, que a cabine deles, aquela última, que fica logo ali em cima. Ele falou que foi invadida por gás, não tinha como continuar os trabalhos e estava saindo do ar. E falou, olha, com isso o estádio vai ser interditado, vai ter... Porque aqui não tem condição de trabalho. A briga é generalizada. Não vão jogar com isso lá, saiu do ar, agora e aí? Será que tem alguma imagem? Tem nada? Vai ficar... Mas né? deve situação... ter alguém no celular, né, Romer? Agora a questão do caso de racismo que o pessoal da rádio citou, é um caso de injúria racial que o Homer, inclusive, está até com a nota aqui da diretoria do Goianésia. Antes de entrar na nota, né, essa é a versão que você ouviu. Pela rádio Veracruz. São várias versões, Isso, né? o que nós presenciamos ali, primeiro, é uma sequência de erros. Qualquer um pode ficar manifestar onde quiser. Mas assim, ó, vamos falar, eu joguei bola assim, e sei o quanto você tem qualquer ente querido no estádio, não deixa de você ficar ligado como é que está ali, preocupado. Sobretudo se for mulher, né? Então, e se for mulher bonita, como ela é, né? Como era, que tem que ser respeitado, não estou falando só. Só que por que o Goianésia, então, que nós tivemos ali é um local que passa torcedor para ir comprar bebidas, essa coisa, e você sabe como é que é, tem que ter o respeito, mas tem gente que olha, essa coisa. Por que a direção do Goianésia, então, ali tem cabines sobrando ali, colocasse esse pessoal como se fosse uma tribuna, né, essas senhoras ali,
para evitar esse tipo de corrupção. Por quê? O Goianese não está bem, com certeza, se aconteceu isso aí que o pessoal da rádio relatou, essa pessoa viu o marido lá insatisfeito, foi encostado ali no alambrado, deve ter xingado também, aí o cara nervoso também deve ter jogado água. Mas o de oficial que nós temos, né, é essa questão aí, é que o Goianese soltou uma nota oficial, dizendo diz aí, o quê? Né, o Goianese Esporte Clube repudia veementemente o ato de injúria racial ocorrido neste domingo, 8 de junho, durante a partida contra o Misto do Esporte Clube, pelo campeonato pela Série D. O clube reitera que não compactua sob nenhuma hipótese com manifestação de racismo ou qualquer forma de discriminação. Tão logo tomou conhecimento do fato, a diretoria acionou imediatamente os seguranças presentes, que identificaram o torcedor autor das ofensas, que foi preso em flagrante. O presidente do Conselho Deliberativo do clube acompanhou a vítima, o presidente do Misto e a Polícia Militar até a delegacia para o registro da ocorrência para as providências legais. O Goianese está oferecendo todo o suporte jurídico necessário à equipe do Misto e reforça seu compromisso com o combate ao racismo dentro e fora dos estádios. Como medida imediata, o torcedor identificado será excluído do programa de sócio-torcedor e terá sua entrada vetada nas partidas do clube. Então, um fato aí verdadeiro é que houve realmente a injúria racial por parte de um torcedor do Goianese. Né? Exatamente. E a diretoria tomou providência, identificou e levou a vítima, que foi aí contra um dirigente do Misto, foi com a polícia, e esse dirigente deu todo o apoio aí à equipe do Misto. Perfeito. Tá beleza, Fábio, então. Só complementar uma coisa aqui. Caso de injúria racial é uma coisa que repercute demais na mídia, a direção do Goianésia, o que está falando aí, em lugar nenhum faria diferente, né? Porque depois que acontece, quer se defender. Agora a direção do Goianésia é mau exemplo. Nós estávamos lá no jogo, tanto no jogo do Ceilândia como no jogo do Capital, membros da direção do Goianésia que ficam ali na tribuna, com nível baixo de xingamento de arbitragem, tá? Com palavras de baixo clero. E uma outra coisa, quando terminou o jogo, que eu tive que passar naquele portãozinho para entrar no campo, para fazer nosso trabalho, tinham 2 membros da diretoria do Goianésia para invadir o campo no final. 2 seguranças que estavam no portão, não quiseram deixar entrar, eles entraram à força, ainda maltrataram os seguranças, falando, nós somos dirigentes, somos da direção do Goianese e vamos entrar. E você para de jogar contra a cidade porque vocês são daqui e estão contra a gente. E entraram à força e invadiram o campo. Isso é e a informação que teve ontem foi que teve invasão também de campo lá. Isso é em todo lugar. Acontece aqui também. Né? Não é certo, mas acontece. Não é certo, mas acontece e nós vamos dar o prosseguimento. Viu, Fábio? Aqui, senão a gente vai Só ficar falando para só concluir. de Goianésia. Só para concluir. Nós estamos já 20 minutos com Goianésia E no esse programa. o misto aí, CBF tem que ficar de olho. Ih, Gilmar, vai Porque bater nós no misto. lembramos, tá? Nada. Do jogo daqui do JK. O que esse time fez durante os 90 minutos? Jogou bola. Jogou bola, não. Criou confusão e arrumou confusão de tudo que é tipo. Contra o Misto, Tá. porque está aí disputando com o Capital, né? E Tá certo. lá é terra de ninguém. Agora aqui eles vão tomar um ataque do Ceilândia Oi, no dia 28. oi. Repita, Gilmar. Naquela lente lá, na principal lá. Dia 28, esse time do Misto vai tomar um ataque jogando no Abadião. Agora é sua vez, homem. Naquela lente, diga o seguinte: eu quero ver pra crer. Dia 28 vai ser um jogo muito Apostinha. difícil. Como torcedor de Brasília, eu espero que o Ceilândia vença, mas o jogo vai ser muito complicado. E essa fala sua, ainda bem que não é ninguém de Ceilândia que está falando, para não cair lá no clube, né? E dizer lá o que o pessoal está dizendo. Tenho certeza que os jogadores do Ceilândia, a diretoria, têm a humildade de dizer, vai ser um jogo difícil. E é assim também que eu penso. Então, beleza. Diretoria do Ceilândia, membros do Ceilândia não vão dizer isso. Eu estou dando minha opinião aqui, no sentido de que o time do Ceilândia é várias vezes melhor do que o Misto e vai ganhar dentro de campo jogando Mas futebol. vamos voltar pra cá. Eu tenho que estar sempre. Vou trazer uns coleirinhos, vou ter que trazer o povo pra cá. Já tá na tela aí a tabela, né? Já voltou aí? Tá, voltou. Isso. Deixa ela aí quietinha que eles vão falar em cima dela, pra não ficar aparecendo essas caras feias aí. Homer, vamos começar do Forasteiro para o dentro de casa, né? Forasteiro foi o Capital, que foi a Goiânia,
e jogou contra o Goiânia. Me fale desse jogo aí, Romer. Pois é, o Goiânia estava fazendo boas apresentações, não conseguindo resultados, mas ontem foi o pior jogo que eu assisti. Antonte. É isso. Foi sábado, né? Sábado. Foi o pior jogo que eu vi do Goiânia. E o Capital está naquela mesmice, né? Parece que perdeu a motivação, está ali, não, estamos jogando fora, um pontinho tá bom. Hora nenhuma quis propor o jogo, né? Parece que foi lá para um empate tá bom, tomou o gol e continuou naquela, né? Na mesmice e tal. Sem... eu vou voltar a falar o que eu falei aqui na última segunda-feira. Me parece que o Capital está assim, a qualquer momento a gente vai lá e vamos começar a ganhar e vamos classificar. E não é assim. Quanto mais ele vai afunilando, os 4 ali vão lutar. E hoje ele está fora do G4. E um detalhe que o nosso nobre amigo aqui sempre defendeu uma coisa, falar do que está acontecendo assim dentro do normal. Se você pensar bem aí, o misto vai decidir sua vaga lá em Mato Grosso, contra o próprio Capital, que ele jogou aqui, né, conseguiu um bom resultado, a disputa vai ser lá. Então, se tiver empate ali lá, terminar empate, vai o misto. O time do Capital tem que tirar logo essa diferença que está aí de vantagem para o misto, para que ele vá jogar lá por um empate, se tudo for acontecer nos resultados como foi. Empatou lá, empatou o misto também. Então, continua aqui, ó, mas quem tem a vantagem é o misto. E se depender de uma vitória, pelo que está apresentando em número de marcar gols, que você fala aí de tanto Matheus que não entra para marcar gol aí, Magrinho 1-0, 1-1, se o Capital precisar de vencer lá, é a minha preocupação, porque não faz gol. Vai lá para o Mato Grosso, numa pressão que vai ser a torcida lá, e você sempre insinuando que CBF, olha, não. Tem que tomar cuidado, tem que tirar essa diferença. Pelo que eu vi no jogo lá de Goiânia, achei que o Capital está precisando de jogar muito mais futebol. Não perdeu num lance aí de falha do zagueirão lá do... Porque até o jogador autor do gol lá, parece que ele chutou naquele... Assim, ó, eu tenho que fazer esse gol mesmo, gente? O pé foi devagar. Olha para você ver. Não exagera, Romulo, não exagera. Ou ele ficou com medo de dar um chutão e ela subir. Foi habilidade, então. Esse jogo do Capital com o misto lá, o jogo do Capital com o misto lá na terra de ninguém, lá no Mato Grosso, vai não ser antes fala até... assim, respeita a polícia. Mas, eu não sei porque que ele fala esse negócio até de ninguém. Não, é porque lá de tudo acontece e não existe lei. É lugar que não existe lei. Conversa, Gilmar, conversa. Nunca foi no Mato Mas Grosso. vamos voltar para o âmbito aqui. O que você quer dizer? Esportivo, o Capital. Misto e Capital. Capital, primeiro, tem que passar pelo Goianésia. Não, sim, até chegar lá tem muita água. Sim, não, tem o Goianésia. Primeiro agora. Ganhando do Goianésia em casa, aí o Capital tem 2 jogos-chave, que são confrontos diretos. O primeiro é lá no interior, onde não tem nem imagem. Luverdense. Lucas do Rio Verde. E depois Não é tão interior assim, tem imagem sim, viu? Cadê o que? Quando o Romeu ontem sábado tentou assistir o jogo de lá, né? A gente não assiste. Jogou a Série B do brasileiro. Do Ceilândia, eu sei. Do Ceilândia também a gente tentou, não tem. Mas não é tão assim o Ó do Borogodó, não. Eu vou te falar, meu amigo Donizete. Não é o assunto agora, mas eu vou dizer para você. A torcida vai lá. E outra coisa, o Capital com esse futebol não aguenta o Luverdense lá. Deixa eu só dizer uma coisa. Não acabou de meter o pau no Luverdense falando que é o pior time que você já viu? Eu defendo que o Luverdense é um time muito bom. Rapaz, deu uma queda e agora está subindo. Venceu a Presidência, que é muito forte. Rapaz, esse futebol que o Capital... Estou falando esse futebol de agora que o Capital está apresentando, tem que melhorar. Não vence a Luverdense lá. Tem que melhorar, tem que deixar de ser punido pela bola, porque eu vi Capital e Luverdense. Punido o Capital porque não tá mostrou jogando. ser muito melhor do que a Luverdense. Quem que é punido pela bola? Com facilidade. Porque não está jogando. A bola não está entrando. Não, é porque não está jogando. Teve muita chance de gol sábado, perdeu vários gols. Jogou só contra o Botafogo. Tá? O goleiro do Goiânia salvou aí, lá, teve um debaixo dos pau lá que o cara perdeu. Perdeu foi vários. Mas aí não é ser punido pela bola, é ser punido pela incompetência do jogador. Fábio, debaixo da trave, chuta a bola na Aí tem dois jogos, né? Na mesma data que ele enfrenta o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, o Ceilândia pega o misto aqui. Aí inverte. No outro final de semana,
o Capital pega o Misto lá em Cuiabá e o Ceilândia pega o Luverdense aqui. Portanto, para o Capital, o resultado do Ceilândia contra esses dois times também é de suma Tá importância. começando a jogar preocupado Mas eu com não outro. sei. Não, A não impressão- é preocupado com o outro. Mas a impressão que eu tive, eu não sei... É não perder essas duas partidas no Mato Grosso. A não impressão perder. que eu tive, não sei se foi a que você teve também, é que no comentário do Homer, ele deixou escapar que, a partir de agora, seria bom que o Capital, além de se preocupar com a sua ineficiência e começar a produzir, ele tem que começar a botar o olho dele no misto. Porque parece que são os dois que começam a duelar por uma vaga específica. Não que o grupo esteja desgarrado. O Ceilândia, não, tá tudo realmente. 17, 16, 15, 14, 13, 12, né? Beleza. Mas parece, pelo delinear do grupo, né, Romer, que o misto está sendo o adversário, que o Capital tem que ficar esperto com o que ele está fazendo, porque essa vaga vai ser definida por esses dois aí. Se ele não consegue Tanto no Misto como tirar, no Luverdense. se ele não conseguir ele, o Capital, tirar essa diferença que é vantagem hoje a favor do misto, ele tem que começar a torcer também para o Ceilândia, de repente, aqui, que necessita de resultado, tirar pontos, né? E ele fazer sua parte, que não adianta Exatamente. o outro que vem e faz e ele perde lá para o Luverdense, essa situação toda, né? Então, está na hora desse futebol que o Gilmar disse que estava esperando o Matheus não sei qual, o Matheus isso, Não, chegar... tá tudo em campo sábado. Tinha Matheus até lá. Isso, Não, e mas- a bola né, não entrou. Romer, essas últimas rodadas, onde tem os confrontos diretos, todos os confrontos diretos, onde todo jogo é decisivo. Todo Tá, jogo mas vai ser o decisivo. misto Aí próximo vai aí, prevalecer Fábio, quem tem os melhores O times, os Capital melhores vai plantéis. enfrentar a Luverdense? Não, próximo? primeiro o Goianese aqui. Aqui. Aí depois pega Luverdense Você e lembra que Misto lá fora. no começo eu falei que, Goiânia, Luverdense, Porto Velho, quem perder, se o Capital não vencer esse time aqui, pode esquecer. Pois é, tem que Eu vencer o tenho- Goiânia. Primeiro de que tudo tem que vencer o Goianese. Eu tenho aqui uma no sábado, no pergunta domingo que vem. específica para você, Gilmar. Direto, tá? Tá. Sem lero-lero e vem cá, meu bem. O time do Ceilândia é melhor ou pior do que o do Capital? Time. Time. O time do Grupo, Ceilândia tudo. está mais acertado em campo. Não, É o melhor. grupo. O grupo é melhor ou pior? Eu acho que o Capital tem um plantel melhor do que o Ceilândia, mas não tem um time melhor do que o do Tá, Ceilândia. então eu acho que... Time do no Ceilândia, o time do transcorrer Ceilândia já é do melhor. Então eu acho que no transcorrer do campeonato, abra o olho, Capital, porque você só tem time, grupo, pode Tem ser elenco. melhor do que todos os outros, mas você não está rendendo. É a Exatamente teoria, isso. é a parada da teoria. Na teoria, o Capital atropelaria todo mundo. Na prática, ele está tendo dificuldade com todos. Né? O Ceilândia talvez não tenha aquele grupo, mas está fechado. É o dedo do treinador, é a mão do treinador que vem e tal. Né? Teve um vento que soprou lá, balançou, né? Depois da derrota para a Aparecidense. Voltaram para os trilhos e estão rendendo. Já é nosso assunto aqui, Gilmar vai falar, teve lá, vendo o Ceilândia contra o Porto Velho, né? Mas a minha preocupação com o Capital é que não tá dando liga. Entra treinador, sai treinador, tira jogador, bota outro jogador e não vai, velho. E o pior é que eu estava aqui falando que o estádio JK pode ter uma cabeça de burro enterrada lá, que a coisa não rende ali, talvez pelas dimensões do campo e tal, mas me jogou lá no Olímpico. Estádio bom aquele lá, homem. Bom, não é? gramado, E tal. dá para tocar bola, né? Se esperava mais do Capital. E nem lá a coisa vingou. O gol caiu do céu aos 49 do segundo tempo. O massagista já estava aguardando a água, aguardando o Gatorade para descer para o vestiário, para pegar o busão, para voltar para Brasília. Quando virou as costas, já, né, gol do Capital. Ia tomar uma derrota. Então, para a dimensão do Capital, é muito pouco até aqui, Gilmar. Fábio, adendando aqui só na fala sobre o Ceilândia, quando fala em elenco, o Ceilândia tem o melhor elenco dos últimos tempos ou até da história, nesse campeonato. O Ceilândia tem um melhor elenco, bem melhor até do que 2023, quando bateu na trave lá, que perdeu nos pênaltis de Caxias. O time do Ceilândia desse ano é melhor o time e tem um elenco melhor até também, tá? Ele falou sobre o Capital, comparado. Sim, mas não, mas ele fez a pergunta em termos de elenco de Capital e de Você disse que o Ceilândia. Capital era melhor, O Capital né? tem um elenco melhor, sim, tem um maior e melhor elenco. Esporte. Mas o Ceilândia Esse tem ano, um o grande Ceilândia- elenco hoje em comparação aos outros anos, melhor do que o O de Ceilândia 2023. hoje, para mim, conseguiu acertadamente
formar um melhor elenco, ele pode mudar, como aconteceu, ele mudou 6 peças, o time subiu de produção. Então, isso para uma competição difícil dessa daí, o pessoal lá acertou na escolha do elenco. Tá rodando o time, né? Já o Capital tem peças importantes, mas assim, é um aqui, se perder um, já dá aquela dificuldade toda. Isso, então, não é melhor do que o elenco. A gente não nega, né, Romero, a qualidade do Capital. Sim, mas é uma qualidade que ela se expressa de forma teórica até aqui. Até por isso a gente cobra, Fábio. Isso que eu estou dizendo. É um time que era para estar ali no topo. E está ali lutando e a gente vê a dificuldade, não por querer mal, nada disso. Até porque eu não preciso de ficar bajulando ninguém, não. Estou dizendo o que está acontecendo. Isso, você vem falando, por exemplo, que não, mas agora ainda tem 14 rodadas. Não tem mais, só tem 6 agora, né? 6 rodadas. Agora é a hora da onça beber água. Isso, então, é a preocupação. Não é onça, é coruja e gato, rapaz. É a hora, então, da coruja mostrar para que veio. É isso que eu estou falando. Porque às vezes aqui a gente, né, às vezes brinca, essa coisa toda. Aí tá achando que eu estou pegando o pé do Capital. Não, os resultados estão aí. Se não acontecer essa reviravolta, ou o Capital tirar, ou alguém tirar para o Capital essa diferença, vai levar isso aí até lá, e quem tem a vantagem hoje é o misto. Como nós falamos aqui, o Capital tem 2 jogos importantíssimos, que é esses 2 jogos lá do Mato Grosso, mas antes do jogo do Mato Grosso, ele tem no próximo domingo o Goianésia, aqui no JK. Que não é bobo. Tá pecando pela inexperiência, porque por 2 oportunidades da vencer por 2-0, e deixou empatar. Então, um time que tem garotada aí que vai dar trabalho. Até porque, para pensar no Mato Grosso, primeiro tem que passar pelo Goianésia no próximo domingo. Tem tempo para isso? Tem. Do jeito que o Capital está, eu particularmente, não sei Homer, não sei Gilmar, mas eu particularmente, do jeito que o Capital está jogando, eu me preocupo até com o próximo jogo com o Goianésia. Não me arrisco a dizer, absoluto Capital vai chegar e vai passar a patrola. Daqui a pouco nós vamos falar aqui do Candanguinho de Juniores, né? Ou Sub-20. Teve o jogo Greval e Riacho, né? Greval e Riacho. Aqui mesmo, Roma, a gente cutucou, sacolão, não foi? Foi. 8, 10, 15. Foi 2-1, apertadinho. Então, no futebol não dá pra gente, né, mapear as coisas desse jeito. Sobretudo já sabendo do comportamento da equipe até aqui. O Capital não é até aqui, viu, presidente Godofredo? Não é um time confiável. Eu sei que houve seu esforço, existe o seu empenho, você troca as peças, você dispensa um, contrata outro, mas não está vingando. E me faz lembrar muito Brasiliense. Me faz lembrar muito o Brasiliense, o presidente Godofredo, o Brasiliense pós-Copa do Brasil, que até ali tudo dava certo. Eu não sei se esse modelo que o Capital ele coloca, que foi muito parecido com o do Brasiliense, onde tudo é importado, né? Vem de fora, só a água que não é, né? A água é do próprio presidente. O resto, você vê lá uns caras que a gente nunca viu no mundo da bola aqui em Brasília, né? O Capital tem tudo de azul, assim, um monte parece os duendes, né? Todo mundo de azul, os bonecos lá, né? Para um lado, é a publicidade, é a comunicação, é não sei o quê. Eu nunca vi, os caras vieram, um veio de Natal, outro veio da Polônia, outro veio da casa do Caxambó, né? O único que eu vejo lá é o Adamo, que eu conheço. O resto, e também um menino que está trabalhando na base do Capital. Esqueci o nome dele, rapaz. Patu, Roberto Patu. Ô, Patu, desculpa aí, Patu. Seu nome é tão difícil que eu esqueci. O resto, só forasteiro. E o Brasiliense, quando também começou a enveredar para esse modelo aí, nunca mais conquistou nada. Eu, particularmente, até me preocupo do Capital, sabe? Se chegar onde quer, se não vai se tornar um novo Brasiliense, que policia o trabalho dos outros, que muitas vezes joga contra o trabalho dos outros, e os outros, quando eu digo a imprensa, né? Eu não sei se o Capital está tomando esse rumo aí, só sei que tem um monte de gente lá que eu nunca vi, e os caras têm amarra, né? Até o cara da assessoria de imprensa lá para entregar um papel para o Marlon, né? Dizem que ele não é da assessoria de imprensa, do marketing, é tudo a mesma, né? Primeiro entregou para um, não entregou para outro, já fazendo 2 pesos e 2 medidas. Capital, volte para os trilhos o mais breve possível, porque não está fácil não.
Essa conversa aí que o Homer trouxe aqui junto com o Gilmar e que eu concordo, que parece que é um time de Série A e que fica assim, ó, ganhamos do Botafogo, pô, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Série D, vamos fazer o seguinte, a gente ganha, peraí, a gente ganha quando a gente quiser, né? Quando a gente quiser. Não, vamos ficar aqui, toca, vai Homer. Aí, quando a gente quiser, vai Gilmar, aí, pega aí. Quando a gente quiser, a gente ganha. Tá tomando fumo, capital. Abre o teu olho. Agora, quem não tá tomando fumo e tá nos trilhos bonitinho é o Gato Ceilândia. Gato Ceilândia. Sabadão, passou a patrola no Porto Velho. Ah, mas é o Lanterna e não sei o que. Não interessa não, porque quando a bola rola, as coisas, né? Não são tão fáceis assim não, É mérito do Ceilândia, mérito do dedo treinador, né? Que ele foi ousado. O Homer, ele empurrou lá pra frente o cara que é volante. Regino, que a gente conhece aqui do futebol do Brasília, falou assim, menino, tu tem cacuete pra fazer gol, empurrou o cara. Vai lá pra frente, rapaz. E não é que deu certo, Gilmar? Me conta aí como é que foi esse Gato Ceilândia, sabe? Olha, desde o jogo lá, do jogo passado lá em Porto Velho, quando ele teve que fazer aquelas mudanças no meio campo, sim, devido os volantes não marcarem contra a Aparecidense, que vamos deixar até nem voltar nesse assunto. Já passou, mas ele colocou o meio campo com Lagoa, Regino e Lucas Silva, deu certo. Uhum. Deu tanto certo que o lateral direito, no jogo passado, foi o Fernando, depois substituído pelo Bolt. Como nesse, primeiro foi o Bolt, depois entrou o Fernando, que deu liberdade para o lateral avançar. Já o esquerdo não avança tanto, vai algumas vezes no jogo, porque não é a dele, ele é mais de marcação. Tem um meio campo que marca. Além de ser bons marcadores, fazer... Ele entrou com 3 zagueiros, é Regino, Euler e Badiuga? Não. Não? Na zaga entrou com o Mingote e com o Badiuga. O Euler ficou no banco. Ah, tá. Aí entrou com o Paulinho, com o Mingote na lateral direita, que foi muito bem. Mingote não, Bolt, né? Diego Bolt, que foi muito bem. É. Porque ele tinha liberdade de ir, porque tinha cobertura. É velocista, não é igual o Aparecidense, que quando ele ia, tomava a bola nas costas e não tinha ninguém para cobrir. Bola nas costas não é fácil não, né, Gilmar? Você que o diga, né? Não, Gilmar, fica vermelho não, homem. Aí, Fábio, jogou com o Everaldo na lateral esquerda, que faz aquele bom futebol dele sempre, mas ficando mais preso na marcação. Agora, o que chamou a atenção foi o meio-campo que ele colocou. Ele colocou o sobrinho de Paulo Nunes, o Lagoa, junto com o Lucas Silva, que foram muito bem, e Regino mais adiantado, juntamente com o Timbó. E 2 atacantes abertos. O Kennedy pela direita e o Walter Bala pela esquerda, voltou, que tinha sido expulso. Cadê Romarinho? Nem no banco estava ontem, não estava nem relacionado. Fábio, funcionou muito bem. Como tinha 2 atacantes de lado e o Walter Bala, para mim, ele fez a melhor partida no Ceilândia. Ontem, entenda-se sábado. Sábado, né? Antes de ontem. O Walter Bala jogou da forma que ele jogava no Paranoá. Aberto pela esquerda, como um ponta antigo, atacante de beirada, chamem como quiser. Mas jogando aberto pela esquerda, jogou muito bem. Aí, como não tinha o centroavante, quem estava fazendo esse papel? Os 2 meias avançados, que eram o Júnior Timbó e o Regino. Ficava mais na marcação Lucas Silva e o Lagoa, Regino ia. É tanto que fez 2 gols, perdeu outros 2. Regino poderia ter pedido música no Fantástico, né? Foi muito bem. Depois as substituições do Adelson funcionaram muito bem também, mexeu bem no time. O Bolt, de tanto apoiar, cansou, ele botou o Paulinho, jogou no mesmo nível. O Tarta entrou no segundo tempo no lugar do Lagoa, foi muito bem também no jogo. Só ficou preso, né? É o jeito do Adelson jogar. Mas o gol do Pablo voltou, ele está trabalhando, aquele problema que teve todo lá, ele saiu um pouquinho da sua característica. Bolt avançava muito, aí a turma que não marcou, aí ele ficou danado a vida. Exatamente. Então agora ele colocou esses 2 que você disse, ó. Primeiro marco. Aí liberou, porque o Adelson não tem essa, eu sou volante, só jogar de volante, não. O sistema dele é assim, ó, eu quero cobertura aqui, aí o restante pode jogar. Jonas, é a marcação por zona, por setor, né? Um pouco do jogo, quando o Tarta entrou, raramente ele avançou.
o puxão de orelha serviu. Exato. Ó, pode, mas não vai de qualquer maneira. Mas vocês não acham que ofusca também o talento do jogador? Porque você sabe que o Tarta chega bem na frente. Sim, mas ele aí? chegou. O resultado não deu certo contra a Aparecidense, então agora vai ser do jeito do Adelso. Inclusive, E Romero. os resultados estão acontecendo, então não adianta que o Gilmar, você ou eu que falar, não, o Tarta tem não. O jeito não é somar pontos, então depois daquela a ventania por lá, a coisa está dando certo. O Gilmar falou muito isso aqui, que o pessoal vai ter que lutar para ganhar a posição, mas dentro do jeito que ele gosta. Se fizer diferente, ele não põe nem no banco, porque provavelmente o Romarinho não deve ter aceitado bem as críticas, alguma coisa assim, aí colocou lá, vai treinar um pouquinho que você joga muito bem, mas tem que voltar a jogar o que você sabe, que com a Deus não adianta. Se fizer biquinho com ele, fica encostado mesmo. Tanto que o Tarta, quando entrou no segundo tempo, ele ficou, ele segurou também, mas ele foi. Quando necessário ele foi. É tanto que o terceiro gol, que foi do Pablo Félix, que era lateral lá no Gama, entrou na frente, jogando pela esquerda, né? Muito bem, mas no ataque fez o gol forte. E foi uma jogada do Tarta, viu? O Tarta que foi quem serviu ele ali pro gol. Ele vai, mas entendeu? Sempre assim, aquela assim, ó, não, deixa eu olhar como é que tá lá atrás. Entendeu? Então, isso eu tenho certeza que o Adelso dá essa liberdade. Ó, você pode ir, mas você manda alguém ficar, porque senão depois vai sobrar para você. Porque jamais pode acontecer o que aconteceu com a Aparecidense, que o Bolt ia, aí os caras, o zagueiro ou o lateral, até o Bolt, cortava a bola dando chutão, pegava o atacante pela esquerda no mano a mano com o zagueiro. O Bolt, até a hora que eu assisti, para mim estava sendo um dos melhores, apoiando muito bem e sem preocupação nenhuma. Mas precisou o que acontecer aqui lá, quando ele foi sacado, mas aí, assim que o Adelso corrigiu o problema lá, tanto é que não tirou a liberdade dele avançar, porque ele parecia mais um atacante do que um lateral. E é tanto que o Tarta entrou no lugar do melhor marcador, que é o Lagoa. Mas tudo isso que vocês estão falando aqui, eu vou botar o meu dedo na história aí. Tudo que vocês estão... Eu estou ouvindo o Romer, estou ouvindo o Gilmar. O Gilmar foi falando aqui, não sei se você percebeu, ele botou aí uma sequência, aí, acho que de uns 8, 9 jogadores. Do banco para o time, do time para o banco. Todo mundo bem. O Romer falando, né? Pontuando cada um. Você percebeu? Aí eu começo a crer o seguinte, que tudo isso efetivamente é sim o trabalho, o dedo de um treinador. De um treinador. Ousado para falar assim, eu sei que você tem qualidade para ir, mas eu quero que você fique. Primeiro, dependendo da dinâmica do jogo, eu vou deixar você dar 2 passos à frente. Caso contrário, você vai primeiro fechar a casinha, né? Então, aí é difícil fazer isso com o jogador. Exato. E eu pergunto, justamente a começar por você, Romer, se realmente quando você vê o Ceilândia jogando assim, Romer e Gilmar, você olha assim e fala assim, rapaz, é um time com DNA mesmo. DNA escrito assim embaixo, ó, Adelson de Almeida. É assim, Romer? Totalmente. Tanto é que o torcedor cobra muito do jogador. Aquele jogador não joga nada, não. Às vezes ele está cumprindo determinação do treinador. É até ali. Eu quero assim, mais é até aqui que eu quero. Né? O Adelso é um estudioso. Né? Você viu, pulando um pouquinho, que a seleção melhorou o sistema defensivo. O pessoal está trabalhando aos poucos. Essa seleção que vai jogar que diz amanhã, que é do Brasil. Vai jogar amanhã. Aí diz que agora vai trabalhar meio e ataque. O Adelso tem isso. Não é essa fama que ele retranquei, não. Ele deu errado lá atrás, ele corrigiu e está aos poucos colocando de novo o Ceilândia no trilho, tanto é que está vencendo. Não é pegou o Porto Velho, não. Eu disse que seria um jogo difícil se não acertasse pelo aquele problema que aconteceu. Então ele mostrou o quê? Ele fez o jogo ser fácil, matando o jogo. Quando eu fui para sintonizar onde estava, já estava 2-0. Eu falei, rapaz... Romer, e o Fábio falou muito do treinador e a sua colocação foi muito boa. Quando se fala de grupo, de time que jogadores decidem em campo e resolvem em campo, e quando tem o treinador. Eu gosto muito de ouvir o Gerson Canhotinha. Canhotinha tanto fala daquela seleção de 70, que o Zagallo botava em campo. Sem voz já, Gilmar. Mas tá todo domingo lá na Tupi também. Romer, você jogou bola, você sabe disso. Muitas vezes o treinador prepara um esquema tático, mas dentro de campo, se não está dando certo, os jogadores mudam. E o Adelso não é diferente. Eu tenho informação. Se mudar, o jogador mudar por conta e der certo, mesmo assim o Adelso vai puxar a orelha. Vai. Mas se der errado, meu amigo, aí está enrolado. Lá em Lucas do Rio Verde. E é ruim mesmo. Lá em Lucas do Rio Verde. Eu não fui treinador profissional, mas fui na várzea.
E é difícil demais, você fala para o jogador, ele não entende quando você fala assim, não passa que ele acha que é contra ele, pessoa. Não, é o que o outro time está jogando, você fala, segura até aqui. E a coisa mais difícil, ele acha que você está pegando o pé dele, cortando as características. Muitas vezes você precisa de fazer isso em função do seu adversário. E jogador, mesmo profissional, ele não quer aceitar. E nisso eu bato palma pro Adelson, porque ele não quer nem saber. Se não, o cara não cumpriu, ele põe no banco e pronto, acabou. Ele tem comando da equipe. Lá em Lucas do Rio Verde, quando o Ceilândia empatou 2-2, esteve na frente 2 vezes, o Regino entrou no meio campo lá. Entrou aquele meio campo com Lucas Silva, Tarta, Lucas Silva e Regino. A informação que se tem é que Tarta era o primeiro volante, Regino um pouco mais à frente. Dentro de campo, durante o jogo, o Tarta pediu para o Regino, você vai ficar para fazer o primeiro volante e a marcação, e para mim tem mais a liberdade de jogar à frente, então inverteram a posição. Que para mim, que estou fora, nós que não vivemos o dia a dia do Ceilândia, mas que conhecemos o futebol do DF, que conhecemos Tarta, do Gama e de outros times, que rende melhor mais à frente, e o Regino, que nós vimos sempre jogando como primeiro volante ou como quarto zagueiro. Nós já vimos Regino jogando de quarto zagueiro no Real, no Paranoá. A formação para nós que estamos aqui fora, o ideal seria isso. Primeiro Regino e Tarta mais à frente. Mas eles inverteram lá. Olha, e a informação que eu tive, por conta dele dentro de campo, Tarta que pediu para o Regino, você vai ficar e eu vou avançar mais. Mas deve ter falado com o treinador, porque se não, faz depois, por conta dele lá. No vestiário, o tempo esquentou, porque Regino teve que ouvir do Adelson, que Adelson tem comando. Né? Vou botar mais uma cerejinha para os dois aqui, que eles estão afiados hoje. Vou botar mais uma. Eles me responderam para você que realmente você olha o Ceilândia jogando, visivelmente você olha e vê Adelson de Almeida, né? É a mão do treinador, isso é muito legal. Ou seja, com vento ou sem vento, está na mãozinha do treinador. E ele consegue mexer e mexer bem as peças. Aquele negócio do treinador que mexe errado, não sei o quê, dificilmente você vê nos jogos do Ceilândia isso aí. É a questão da leitura do jogo que o Adelson sabe fazer como poucos. Beleza, então tem o DNA do jogador. Mas, na Série D do Campeonato Brasileiro, cada equipe tem uma feição. Vem de um jeito, joga de um jeito, se apresenta de um modo. E esse Adelson de Almeida, que o time é na feição dele, ele joga esse time analisando muito mais em função do adversário? Homer e Gilmar. Por que eu estou falando isso? Porque tem vez que o Bolt, como foi sábado, vai e volta, porque ele tem peito e tem pulmão para isso. Caramba. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas era o Porto Velho. Talvez tenha sido por isso. Vocês acham que sábado, lá contra a Aparecidense, estaremos lá para cobrir esse jogo e levar para você aqui na nossa DF10 Brasil, pela Brasília FM também, né? Essa liberdade vai ser dada ao Bolt, Romer? No sistema, só um exemplo, né, o Bolt? Isso, no jeito de ser do Adelson, eu penso que não. Se fosse o jeito de Romer, eu iria atacar, seria melhor, já dizia muito, né? A melhor defesa é o ataque. Porque temos que ver também a característica da presidência. É isso. Eu assisti alguns jogos, a presidência está assim, ele fica fechadinho lá atrás, esperando o adversário vir, e quando vai, é certeiro. Foi assim contra o Goiânia, 20 minutos estava ganhando 3-0, e quem estava mandando o jogo era o Goiânia. Então, eu imagino que ela não vai deixar. Foi assim lá, que ela começou ganhando de 1-0 também, porque a presidente não vai para cima com tudo, ela espera que o adversário venha acreditando que está bem. Ela vai lá no contra-ataque, aí você vai desmontando todo aquele esquema que foi feito. Então, é um jogo que eu acho que não vai ter essa liberdade, porque o Adelson já conhece o jeito da presidência jogar. Ele não vai de qualquer maneira também. A priori é um time mais fechado. Eu acho que ele vai, por isso é o mesmo efeito da Aparecidense, né? Isso. Vai jogar para trás e esperar o erro do adversário. Por isso que você... Pode ficar um jogo chato, então. Exatamente. É um jogo que, para quem gosta, aí vou dar uma dica, para quem gosta da fezinha, pode colocar empate no primeiro tempo. Porque os dois vão ficar. Você não vem aqui, eu também não vou ir. De fezinha entendeu? Tem, né? Mas vai ser, porque o Adelson, com certeza, tem todo o pessoal aí da retaguarda que traz para essas informações. E é assim que a presidente joga. É ali esperando, vem para cima, vem. Quando ele vai lá, mata o jogo. E o Adelson sabe, ele não vai dar essa liberdade. Você disse bem, o Porto Velho, que já tinha jogado lá, sabia
Aqui ele falou que nós podemos ir para cima, nós vamos matar. Essa meninada é assim. Ceilândia fez o jogo ficar um pouco mais fácil. Né? Não tenha sido fácil, mas proporcionou isso. Né? Agora, ele sabe, até porque eu não fui no jogo, mas você estava, né, não era para a gente voltar, mas vamos. O jogo do desastre aqui, pelo que você disse, o Ceilândia estava martelando. O jogo do desastre, ele está querendo dizer Ceilândia e Aparecidense. Viu? Isso, que foi, o Ceilândia, aconteceu toda essa ventania, é a forma que a Aparecidense joga lá também. Porque o Ceilândia aqui tinha que ir para cima porque estava dentro de casa. Aí foi... Várias chances, a Aparecidense tá. Romer, lá eu tenho certeza que o Adelson agora não vai para cima. Isso foi tudo em função de uma coisa, você jogou bola, você sabe. Quando o lateral vai, quando o lateral vai, igual um lateral veloz, igual o Bote, que o time pega a bola, manda a bola comprida no contra-ataque, não pode deixar no mano a mano com o zagueiro. E é o que aconteceu. A Aparecidense faz bem isso aí. Faz bem. Agora, eu tenho certeza que o Adelson vai utilizar o Bolt no ataque, bastante no ataque no próximo sábado, só que... Por quê? Mas analisando muito mais a característica do adversário. Sim, né? a característica do adversário. Por quê? Até porque o lado direito do Ceilândia, com Kennedy, que é veloz, dribla bem, com o avanço do Bolt, é o forte do time, o ataque por ali. E o Tarta, mesmo jogando de volante, quando ele entra, se ele entra no segundo tempo ou não, cai por aquele lado. Então, com esses dois, com o Bolt e com o Kennedy, tem que jogar por aquele lado, porque é o lado forte. Só que, quando o Bolt for, não vai mais acontecer do jogador do Aparecidense tocar a bola esticada e pegar no mano a mano com o zagueiro, não. Vai ter a cobertura do Lucas Silva do Lagoa. O Ceilândia, na minha visão, não vai propor o jogo. Ele vai ficar esperando. Porque se ele for para cima... Deixa eu botar nesse parênteses aí. Que aí mas pode até propor, desde quando... Deixa eu botar nesse meio aí uma situação. Porque a gente está falando do acidente, né? Foi o jogo do acidente, a tragédia, o Ceilândia, depois de estar perdendo por 3-0, foi 3-2, mas depois daquilo ele tem uma ventania, mudou o elenco, né? Quer dizer, o time titular, algumas peças foram mexidas e tal. Romer, até que ponto esse acidente que aconteceu, ele pode interferir nesse jogo do próximo sábado e se ele vai interferir de forma positiva para o Ceilândia? Para mim que já tomou... Vai ser de forma positiva, porque ele vai ir respeitando mais a equipe da Aparecidense. Ele sabe, porque ele tirou um resultado que estava 3-0, ele ainda marcou 2 gols, de repente tivesse um tempinho, ele tinha até empatado. Ele sabe que a equipe dele, ele tem condições, como equipe, como um grupo, de vencer a Aparecidense lá, mas com cautela. Então, o aprendizado é assim, nós não podemos ir de qualquer maneira. Né? Nós podemos ganhar lá de 1-0, mas com cautela. Se for de uma vez... Acha, não, nosso time é melhor do que a Aparecidense e vamos ganhar, vai dar espaço para como a equipe da Aparecidense vem atuando contra todas as equipes, é assim. Ela espera, o time vai lá, vamos matar o jogo, tá, certeiro. Então, ele vai sim, com esse aprendizado de que vamos com cautela, vai chamar a atenção de quem falhou na marcação, né? Para dar condições aí, de repente, não ir de qualquer maneira o Bolt. Se a Aparecidense der o espaço, ele vai para o contra-ataque, mas sair para o jogo... Como foi aqui, aí não. Propor o jogo, ele não vai propor. Ele vai ter o esquema de jogar lá para ganhar o jogo, mas sem ir para cima de qualquer maneira, abrindo ali a retaguarda, senão... Não pode. Dificilmente o que aconteceu, o acidente ou a tragédia, isso vai acontecer novamente no próximo sábado. Não vai, até porque já corrigiu. Nos últimos jogos nós vimos que quando os laterais vão, sempre tem a cobertura de um dos volantes. Porque o que ocorreu foi isso, o time da Aparecidense é muito veloz e jamais o Adelson iria repetir o erro que foi cometido contra a própria Aparecidense aqui. Mas pelo que aconteceu, não foi ele que cometeu o erro. Os jogadores que cometeram, tanto que ele brigou demais e trocou 6 peças, porque não obedeceu a parte tática que ele colocou. Exatamente isso. Exatamente isso. E esse erro não vai se repetir. Porque a gente já viu e eu já falei... Ele vai cobrar bastante essa turma que era para estar naquele setor. Na fala anterior, eu já falei sobre comando e que ele tem o comando do time. Tem o comando. E deixa eu aproveitar para falar em comando aqui, porque quem comanda o programa é a galera que nos acompanha. Quero mandar um abraço aqui carinhoso para o nosso querido papai. Quero mandar um abraço, Vidigal Barbosa também está dando um salve aqui para nós, nosso Marlon Nascimento, Chapa Quente Edu Carvalho, estou aqui no hotel acompanhando vocês, tá na mordomia, né? Aliás,
Sábado a chapa esquentou lá em Patos de Minas, né? Que transmissão, hein? 1-0 RT, transmissão violenta. O presidente lá não permitiu que ninguém filmasse, foi só pela rádio, a Rádio Trovão lá, 1-0 RT, é vice-líder agora, né, da competição. Módulo 2 está pegando fogo, o Chapa Quente está lá, se virando nos 30. Mas deixa eu trazer para você aqui, para a gente acrescentar, Romer e Gilmar, a gente já começou a falar, né? Aparecidense e Ceilândia, uma análise de como esse jogo poderá transcorrer no próximo sábado, né? Analisamos o que passou e como é que fica para o futuro aí, e concordo com o Romer e com o Gilmar. A gente vai ter o Porto Velho pegando o Luverdense, o Misto pega o Goiânia e o Capital enfrenta o Goianésia. Não vou nem entrar em detalhes sobre os demais jogos, a gente tem a sexta-feira ainda para falar sobre isso, mas eu queria pegar mais uma beiradinha, só para não falar assim, vocês falaram do Ceilândia sábado e vocês gastaram um tempão com Ceilândia contra a Aparecidense, que vai ser só no outro sábado, e do Capital só ficaram no sábado passado. E o sábado seguinte? Primeiro que vai ser sábado, vai ser domingo, né? Contra o Goianésia. Gilmar, o que esperar desse Capital com o Goianésia sucintamente? Nem só esperar, mas como dizer que o Capital tem que ganhar. O Capital, como já falamos, vai ter 2 jogos difíceis Gilmar, fora, mas o Capital antes você tem falava, que ganhar. Antes você falava assim, deixa eu entrar aqui na tela. E aqui, vai ganhar. Antes você falava assim, vai ganhar. Vai ganhar, tem que ganhar e vai ganhar da equipe do Goianésia no próximo domingo, lá no JK. E aí, Romer, vai ou tem? Ele tem, né? que ganhar, mas é um jogo aí de muitos gols nessa partida, porque a garotada vai pegar, corre bastante, vai pegar um campo até encolhido, né? E vem quase que sem compromisso nenhum, no aspecto, os treinadores até estão tendo dificuldade de segurar essa turma, por isso, inclusive, estava vencendo 2-0, teria que ter furado a bola para não ter mais jogo, deixar empatar. Então vem para cá meio que tirando um pouquinho aquela responsabilidade. Vão para cima, né? Teve um jogador que teve aqui no Capital, foi dispensado, teve aquele negócio de lei do ex, joga muito jogador, de repente veio para cá. Ele é bom jogador, não tem cabeça, mas é bom. Isso, de repente era para eu estar aqui. Então é um jogo importantíssimo, tem que ser encarado. Se ganhar de 1-0, tá bom demais, né? Mas jogando com consistência. Não é aquela qualquer hora nós vamos lá, não. Mas eu acredito que vai ser um jogo aberto, porque o Capital... Um jogo aberto é na Bandeirantes. Quando ele tem... quando ele é ofendido, ele deixa para a última hora, mas pelo menos aí começa a reagir. Como foi o jogo de Goiânia, depois que ele tomou 1-0, ele foi para cima, dando cruzamento. Foi um gol que o zagueiro falhou, mas nós temos que falar também que ele foi para cima. Para mim, ele deveria ter ido para cima. Até mesmo depois que empatou, teve chance real de virar o jogo. Exatamente. Por milagre, a bola então, não esse entrou. jogo do Goianésia é um jogo que ele tem que tomar iniciativa, mas com aquele cuidado. Exato. A garotada lá sabe jogar. Romer, e lembrando que, né, depois dessa rodada, o Ceilândia vai até a Aparecida de Goiânia, enfrentar a Aparecidense, e o Capital recebe o Goianésia aqui no JK, nós vamos ter uma parada de 14 dias. Aí só volta dia... É por conta do Mundial, Dia 28... Deve ser, só volta dia 28. Olha como essa partida é importante aí. O Misto vai jogar com o Goiânia lá. Se o Misto ganha e coloca aí 3 pontos de frente, o emocional... Aí vai ter que ganhar. Se ele não ganha aqui do Goianésia, a coisa começa a pesar. A pressão aumenta, é mais complicação. E lembrando que o Goiânia vai enfrentar o Misto lá em Cuiabá sem, para mim, o principal jogador. O Vinícius levou o 3º cartão amarelo ontem. Ontem entenda sábado. Sábado. O Vinícius levou o 3º cartão amarelo contra o Capital. Não, mas é um bom jogador. Não, do Wallace... Só amigo do pai dele, dos tios dele, da família. O Vinícius, desfalque lá, bom jogador, como o Romer sabe aqui, o Fábio. E nós vamos ter 14 dias. Inclusive, na transmissão lá, desculpe te interromper, Gilmar, na transmissão lá de sábado, eles fizeram a eleição, assisti um pedacinho, mais para a parte final... 2 jogadores, que Jeremias, eu acho, né? Jeremias, muito bom. Eles falaram de 2 jogadores, os destaques do Goiânia no jogo, Jeremias e o Vinícius. Jeremias, muito bom jogador. Aí, Fábio, nós vamos ter 14 dias. Aí vai ser a chance do time do Capital colocar em campo, lá em Lucas do Rio Verde, o time
dos sonhos deles, que é o time E do se campeonato. perde, então, já que você está indo muito longe, se perder, a direção mantém o treinador? Se perder para o Goianese aqui? Não, se perder para o Goianese aqui, dificilmente manterá. Eu acredito que não. Olha, não Nesses passa... 14 dias cai, se ele perder o jogo. Não passa pelos planos do capital por projeto nenhuma derrota contra o Goianese. Mas cuidado, é um jogo. Sim, cuidado, Romero, Eu acho cuidado que tem que até o ter. empate já fica ruim, A hein? Portuguesa, o Jabaquara, Não, até um o empate. Jabaquara empatava com o Santos de Pelé. Alguma vez empatou com o Santos de Pelé jogando na Vira. Então, o futebol Esse time se do Goianese, vence em 90 minutos. Jabaquara com O a time Série do B Goianese é um time brasileiro. que vai vir sem responsabilidade pro jogo. Porque se ganha onde se mantém a vitória, até isso aí existia uma esperança, uma luz no fundo do túnel, mas agora nem mais isso existe. Porque aí o time do Goianésia vai vir como um franco atirador. Então o time do capital, igual o Romer, você foi muito bem, Romer, quando você falou que tem que ir com responsabilidade, que ganhe nem que seja de 1-0, mas que assuma o comando da partida e com responsabilidade e que ganhe, porque não faz parte da equipe, dos projetos, dos planos do capital, uma derrota para o Goianésia no próximo final de Para semana. ninguém, né? Só que está acontecendo e precisa abrir o olho para isso. Nós estamos aqui mais do que no rodapé do programa, que se deixar esses dois aqui, ó, eles fazem um programa de 20 horas, ininterruptas. Pode levantar o assunto que os dois ficam só, igual aquele negócio de futebol, né? Cabeça, joga para um lado, joga para o outro, e eu preciso ir embora, né? Já vou perder a novela já, né? Deixa eu te falar, como é que ficou o negócio da Maria de Fátima com o Afonso lá? Hã? Esse aí, Sabe não? esse é mais pro... E a Odete é tudo Reutemann, que- mas ela vai pegar o garotão lá mesmo, é? Diga lá, Romy, o que você fala? Não, eu gostaria, e tenho certeza, né, que você vai comentar um momento ruim, né? Na manhã Exato. de hoje nós recebemos uma notícia não muito boa, né? E eu sei que é mais presente com você, inclusive, né? Sim, Você- sim. Eu gostaria aí que você fizesse, né? Aí algumas... Infelizmente, na manhã de hoje, a gente foi surpreendido com a notícia do falecimento do nosso querido Vareta, Wellington Vareta. Vareta é uma personagem aqui do Distrito Federal, ligado ao samba, né, na Aruque, onde foi campeão inúmeras vezes, um profundo conhecedor do samba, tanto que lhe valeu a condição de analista, né, jurado, né, no Carnaval de São Paulo. Ele todo ano ia para lá, o Careca também, muito ao lado do Vareta, nesse processo, todos os dois muito ligados ao Carnaval. Hoje o Careca é o diretor técnico da Federação de Futebol e o Vareta é um apaixonado pelo futebol, torcedor do Fluminense. E veio militar na crônica esportiva, trabalhou nas rádios LBV, trabalhou na equipe do Agrício Braga Filho, na Rádio Planalto. Na Nacional com o André. Na Nacional com o André, trabalhou na Rede Record. E um camarada sempre muito solícito. Encontrava com o Vareta, era só assim, ó, e aí, meu querido, né? Jeitão carioca de ser, como bom carioca que era. Infelizmente, vinha num processo de problemas de saúde, um atrás do outro. Inclusive, teve uma de suas pernas amputadas, o que levou a se afastar dessa militância no carnaval, no futebol. Até brincava com ele, Vareta, vamos voltar a fazer nossos esquemas aí. Ui, meu querido, vou deixar para depois, né? E a gente tem que falar assim, porque o Vareta era uma pessoa extremamente alegre. Triste fica a gente por não poder contar mais, né? Ter que dar essa notícia do passamento do nosso Wellington Vareta. Acho que o Romer, na crônica, teve alguns relances de acompanhamento, né, Romer? Porque você chegava e o Vareta ainda estava no processo com a gente, né, Borges? E que eu lembro bastante, um cara extremamente educado. Né? Independente se convivia com a gente ou não. Na época que eu comecei a rádio, né, ali, a turma que lutava, e ele não olhava essa diferença se você estava na rádio A ou B, extremamente educado, e essa forma de tratar com todo mundo. Então fica aí esses momentos aí, eu prefiro pensar nos momentos de alegria e uma satisfação de pelo menos conviver um tempo ali onde ele estava presente também. Você teve a convivência com eles? Sim, mas na época eu era vigilante lá da Rádio Nacional. Sim. Aí eu tinha uma convivência muito boa com o André Luiz Mendes, o Bruno, o
o seu Wanderson Monteiro, Wanderson Monteiro. que também era da equipe do Vareta, lá E era do da samba Aruc, lá também, do né? samba, lá no É. Cruzeiro. Saudoso Wanderson Monteiro, Isso. Bruno Mendes. Eu convivi com o Vareta esse tempo que eu era vigilante, lá na Rádio Nacional. Bruno que ontem, inclusive, estava fazendo um jogo. Sábado, Real- ontem não, sábado. O Real Brasília, foi sábado? Sábado. Tá todo mundo com, né? O Bruno estava no sábado lá no Bezerrão fazendo Real Brasília e Palmeiras. Um abraço para o Brunão Mendes. Então, infelizmente, a gente tem essa informação para dar essa notícia tão triste. Que Deus os abençoe e console a todos os familiares do Vareta. E eu tive, inclusive, prazer de estudar com a sobrinha do Vareta, fazendo jornalismo no IESB, a Luzia, né? A Luzia, sobrinha do Vareta, nós estudamos um semestre juntos. Então é isso aí. Mas a gente vai fechar voltando para trazer, quando menos, os resultados dessa quinta rodada do nosso Sub-20, onde o Real Brasília empatou com o Samambaia tropeçando de novo, 2-2, não um tropeço, mas perdeu pontos. Ceilandense tomou uma trauletada do Legião, 6-1. O Valparaíso venceu o Riacho, apertadinho, como eu falei aqui, 2-1. O Canaã, Gilmar, venceu o CESP, mas foi só um pouquinho, foi apertadinho também. 11-0, Gilmar. 11-0 o Canaã. A gente tem que dar o braço a torcer, né? Em termos de categoria de base, o Canaã É forte. tem o caminho das pedras, é um time forte. O Planaltino empatou em 2-2 com o Sobradinho, no clássico da região serrana. Aruc, do meu querido Wellington Vareta, que nos deixa. Aruc faturou a equipe do Paranoá por 2-0. O Gama, aleluia, Homer, 5-1 para cima do Cruzeiro, lá no Bezerrão, esse jogo, inclusive. A equipe sub-17 fazendo bonito aí também no sub-20. Não, aqui é sub-20, Homer. Mas quem tá Isso é de representando... conversa, Homer. Pelé jogou na seleção com 17 anos. Para de ficar se escondendo aí com esse Olha Gama, que rapaz. a hora que o Gama ainda consegue a classificação ainda. hein? Oi, Poderá oi. conseguir. Tem time, tem camisa, tem Tem o que mais? Para por aí. que eu tem acho que não tudo tem, para não. subir, para conseguir. Pois é. O Gama é uma Brasiliense, marca forte. o Brasiliense sapecou 5-1 no Candango e o Ceilândia empatou com o Lusiânia do Marlon, 1-1. Essa quinta rodada, o Homer e Gilmar, ela termina amanhã, terça-feira, Com um grande jogo, hein? com o Capital enfrentando o Santa Maria lá no JK 3h30. Os invictos, né? Os invictos. Olha só como é que a tábua classificatória tá. No grupo A, o Canaã pulou para a primeira colocação com 12 pontos. Segundo é o Samambaia com 11, Real também com 11 e fechando esse G4 o Planaltina com 8. Sobradinho também tem 8, mas está pelo saldo de gols, ele está ali na quinta posição. No grupo B, o Brasiliense pulou para a primeira posição com 13, ao lado do Greval, também com 13 pontos. Aí tem o Santa Maria com 12 e o Capital também com 12. Ou seja, nesse duelo Santa Maria e Capital, vale a liderança do grupo. Quem ganhar, volta a figurar na ponta. Se houver um empate, Roma e Gilmar, opa aí fica Santa Maria, Capital, Greval e Brasiliense. As 4 primeiras posições, que são aqueles que se classificam para a próxima fase, todo mundo com 13 pontos. Aí tá apertado, hein? Tá, isso a gente sabia que esse grupo ia ser muito difícil. Tá aí, as informações do nosso Sub-20. A gente na sexta-feira volta a falar e trazendo para você a rodada de fim de semana do nosso Sub-20. No próximo sábado estaremos lá em Aparecida de Goiânia com o jogo Aparecidense e a equipe do Ceilândia. Tivemos um problema técnico esse final de semana, não deu para a gente poder fazer a transmissão, mas sabadão que vem estaremos firmes lá, nem que vá só um dedo de mas nós vamos estar lá. Beleza? Fechou assim? Borges, bom descanso para você. Amanhã torcendo vai embora tomar sua sopa e amanhã é Brasil, né? 1-0, apertado. Paraguai? Vamos dar uma forcinha. Você sentiu diferença nesse Brasil, Ramos? Só um sistema defensivo, assim, Mais não sólido. ele propõe não tomar gol. Então, melhorou, porque o Brasil estava na Avenida Paulista, Sapucaí ali, né? Então, isso notou que, mesmo a forma que ele colocou o zagueiro, ninguém ali na sobra, mas estava bem compactado, estava fechado. Ele fez igual a Deus, né? Colocou a turma ali para falar, não deixa ninguém passar. Né? Então, estava fechado. Nisso deu para ver, quando mostrava assim, o sistema defensivo eles organizaram. Então, ele veio com muita gente ali, segundo eu acompanhando, é que
eles estão treinando, cada um vem treinando. Primeiro foi organizar o sistema defensivo. Fez isso. O Casimiro falou isso, né? Então vamos ver esse meio e ataque funcionar. Vamos ver se vai. Mais 1-0 apertado. Gostou da seleção / placar para amanhã? Rapaz, é melhor esperar. Vamos esperar mais um pouco. Classificar vai classificar, porque classificam 6. Se fosse só 4, o Brasil estaria fora da Copa do Mundo pela primeira vez. Mas, como classificam 6, vai classificar. Já está dentro e o placar? Já está dentro. Agora, depois, pelo fato só de classificar, ninguém venha com heroísmo dizer que fulano de tal ou ciclano nem é um herói, não. Mas, para mim, a seleção brasileira é muito, muito fraca. Mas você não está igual a turma já culpando o treinador, que ele nem teve tempo aí de trabalhar. Uns 4 treinos só. Não, e eu acho que nem vou culpar ele também. Essa classificação vai vir, muito difícil vai vir, mas também não é mérito dele. Só para encerrar, então. Não será. Todo mundo fala, mas se eu pedir para você... Você está vendo que é difícil encerrar o programa aqui, que você está na minha pele. Eu falo o seguinte, ninguém consegue, fala assim, o pessoal fala, tá ruim, eu falo, então fale aí 11 jogadores. Não tem, o problema é que não tem mais jogador. Não tem. Um nível para a seleção brasileira como a gente vai pegar 2 mortos lá no final, né? Porque do Paraguai eu não sei se ganha, porque também lá nos 2 últimos jogos em setembro vai pegar 2 galinhas mortas e não tem como não classificar. Beleza. Com as opiniões de Homer Borges e nosso Gilmar Rodrigues, vamos colocando um ponto final ao nosso Parada Técnica. Muito bom ter a sua companhia. Se não deu like, dê aí, viu? Dá tempo pra você botar aí aperta o sininho aí, tá tudo certo. E se inscreva em nosso canal. A gente volta na sexta-feira, a partir das 8 da noite. Até lá. Tchau, tchau.